Herdeiro de um legado imponente, ele assumiu a sé de Pedro em tempos ainda marcados por tensões e desafios. Com firmeza e zelo, soube preservar a ordem, defender a autoridade da Igreja e transmitir a fé artisticamente. Essa é a história de Santo Hilário, o 46º Papa. No ano de 461, Hilário, natural da Sardenha e filho de Crispino, assumiu a sé de Roma como sucessor de São Leão Magno. Seu pontificado, com duração de 6 anos, 3 meses e 10 dias, insere-se ainda no período de profunda instabilidade política no Império, princípio da queda da parte ocidental, e de intensas disputas doutrinais e disciplinares dentro da Igreja. Como mencionado na hagiografia do Papa Leão Magno, antes de sua eleição, Hilário já era conhecido em Roma por sua atuação anterior como diácono, especialmente por sua participação no conciliábulo de Éfeso, onde, em circunstâncias consideradas extraordinárias, conseguiu salvar a própria vida e retornar à cidade. Ao regressar, apresentou ao Papa um relato detalhado dos acontecimentos e transmitiu o apelo dos bispos depostos, que recorriam à autoridade da Sé Apostólica. A documentação direta de seu pontificado é limitada. Restam poucos fragmentos de sua correspondência, incluindo uma decretal e uma carta datada de 16 de novembro de 465. Contudo, diversos atos conciliares e cartas relacionadas a disputas eclesiásticas permitem reconstruir sua atuação, tanto no Oriente quanto no Ocidente. De acordo com o Liber Pontificalis, Hilário elaborou uma decretal dirigida a todos os bispos do Oriente, tratando da fé católica. Nela, reafirmou a validade dos concílios ecumênicos de Nicéia, Éfeso e Calcedônia, bem como o tomo doutrinal de Leão Magno. Condenou explicitamente Eutiques, Nestório, Dióscoro, seus seguidores e outros hereges, posicionando-se de maneira clara na defesa da ortodoxia e da unidade doutrinal. A atuação episcopal de Hilário manifesta de forma concreta e contínua seu propósito de fortalecer o poder e o principado da Sé Apostólica, em fidelidade à herança recebida de São Leão Magno. Nesse esforço, manteve o arcebispo de Arles como vigário apostólico na Gália. É relevante notar que, mesmo com a formação de um reino godo autônomo na antiga Narbonense, no sul da região da Gália, a Sé Romana não tenha cessado de regular os assuntos da Igreja Católica naquela área. Fazia sentido dar importância a esse vicariato, já que a desordem política tornava essencial fortalecer a união de todo o episcopado. A Igreja na Gália carecia de um ponto central de referência, e sua estrutura organizacional demandava aperfeiçoamento imediato. Em 25 de janeiro de 462, ao anunciar sua eleição a Leôncio de Arles, recebeu deste uma resposta marcada por forte consciência da primazia romana. O filho se alegra com a honra da mãe, e sendo a Igreja Romana a mãe de todos, cabia nos alegrar que, em tão grande consternação das coisas e fragilidade da época, o Senhor vos tenha elevado sobre ela, para que governeis os povos com equidade e guieis as nações sobre a terra. A resposta de Leôncio, marcada por deferência, não apenas reconhecia essa autoridade, mas também suplicava a proteção das prerrogativas tradicionais de sua primazia, ao que o Papa respondeu com palavras simultâneas de congratulação e orientação. A partir dessa base, Hilário exerceu uma intervenção direta e detalhada na organização episcopal da região. Em carta dirigida aos bispos Vorano, Leôncio e Vitúrio, delineou com precisão os limites das autoridades episcopais e afirmou sua própria autoridade pontifícia. Nesse contexto, resolveu a controvérsia entre os bispos Ingênuo e Ausano, determinando que houvesse um único bispo para a cidade semelense e o castelo nicense, evidenciando sua preocupação com a ordem e a clareza jurisdicional. O caso de Hermetes constitui um dos episódios mais reveladores de sua atuação. Após a morte de Rústico, arcebispo de Narbona, este teria tentado designar seu próprio sucessor, seu arquidiácono Hermetes, prática contrária à disciplina canônica. Apesar da anterior negativa sobre a nomeação emitida por São Leão Magno, Hermetes, ignorando a proibição romana e não sendo aceito na diocese de Béziers, transferiu-se para a sede Narbona, numa atitude que Hilário qualificou como uma usurpação iniquíssima. O Papa repreendeu severamente Leôncio,
por sua negligência em não comunicar o ocorrido à Sé Apostólica e por sua falta de atenção à lei católica, e exigiu um relatório detalhado dos fatos. A questão foi levada a um sínodo romano em 462, onde se decidiu, de modo característico do governo de Hilário, combinar rigor jurídico com certa clemência pastoral. A nomeação de Hermetes foi declarada inválida, mas ele foi autorizado a permanecer na Sé por misericórdia. Contudo, foi privado dos direitos metropolitanos e do poder de ordenar, prerrogativas que foram temporariamente transferidas ao decano da província, com a determinação de que Narbona só recuperaria plenamente sua dignidade metropolitana após sua morte. As decisões desse sínodo foram amplamente comunicadas. Em carta de 3 de dezembro de 462, Hilário notificou os bispos das províncias de Vienne, Leão, Narbona e Alpes Peninos, estabelecendo normas claras. Os concílios deveriam ser realizados anualmente em Arles, sob a presidência de Leôncio. Nenhum bispo poderia transitar entre províncias sem autorização de seu metropolita. E, sobretudo, nos casos mais graves que não pudessem ser resolvidos localmente, deveria ser consultada a Sé Apostólica, cuja sentença deveria ser acolhida com obediência. Tal determinação não era apenas disciplinar, mas afirmava explicitamente o papel de Roma como instância suprema de julgamento. Outro foco de tensão foi a conduta de Mamerto de Vienne. Este havia ordenado um bispo para a cidade de Die, sem respeitar a autoridade metropolitana de Arles, e, além disso, contra as objeções do próprio povo local. Mais uma vez, Hilário censurou Leôncio por não ter informado Roma e interveio diretamente, escrevendo aos bispos de um sínodo local realizado na Gália em fevereiro de 464. Também foi estabelecido em lei pelos príncipes cristãos que tudo quanto o bispo da Sé Apostólica pronunciar em seu exame, para a remoção da confusão, para as igrejas e seus governantes, eles devem aceitar com veneração e observar com tenacidade, juntamente com seu povo, como vossa caridade deve saber. Em vista da violação dos direitos metropolitanos de Leôncio, por parte de Mamerto, o Papa determinou que o bispo ordenado fosse confirmado por Leôncio e exigiu que Mamerto se comprometesse formalmente a respeitar os direitos metropolitanos de Arles. Caso contrário, ameaçou puni-lo com a perda da jurisdição sobre 4 dioceses que lhe haviam sido confiadas pela própria Sé Apostólica. Incluído no catálogo dos santos, São Mamerto de Vienne tem suas intenções justificadas pela Igreja. Sua santidade é ratificada pelo reconhecimento de seu culto pós-morte e pela presença de seu nome nos martirológios católicos. A atuação episcopal de Hilário na Espanha apresenta notáveis paralelos com sua intervenção na Gália, revelando a mesma preocupação com a ordem, a disciplina e a afirmação da autoridade da Sé Apostólica em meio a um cenário de instabilidade política agravado pelas invasões visigodas. Na província eclesiástica da Hispânia Tarragonense, os bispos haviam ultrapassado os limites de suas jurisdições e violado os direitos do arcebispo Ascânio, criando um quadro de desordem que exigia a intervenção direta de Roma. Diante disso, Hilário instituiu um vicariato apostólico confiado a Zenão de Mérida, com a missão de velar pela observância dos decretos apostólicos e assegurar que cada bispo permanecesse dentro dos limites de sua autoridade. Mas as disputas não pararam por aí. Em 464, o Papa recebeu uma carta dos bispos de Tarragona, que iniciava com os dizeres: ainda que não houvesse necessidade de disciplina eclesiástica, caber-nos-ia buscar o privilégio de vossa sé, pelo qual, após ter recebido as chaves do reino por todo o mundo depois da ressurreição do Salvador, a singular pregação do bem-aventurado Pedro zelou pela iluminação de todos, cujo principado do seu vigário, na proporção de sua eminência, deve ser reverenciado e amado por todos. Os bispos queixaram-se ao Papa de que Silvano, bispo de Calahorra, estava realizando ordenações ilegítimas, ignorando as regras dos padres e desprezando as determinações pontifícias. Silvano não apenas consagrou um bispo sem o consentimento de Ascânio e sem a solicitação do povo, mas chegou a elevar ao episcopado um presbítero de Saragoça, agravando ainda mais a irregularidade da situação. Rogamos a vossa sé que, em termos apostólicos, sejamos instruídos sobre o que desejais que observemos neste assunto. Será indubitavelmente vosso triunfo se, durante a vida de vosso apostolado, a Igreja Católica ouvir o que é sustentado pela Cátedra de São Pedro. Outro caso submetido ao juízo de Hilário envolvia Nundinário, bispo de Barcelona, que desejava designar como sucessor um certo Irineu,
transferindo-o de outra sé, prática já condenada pelo Concílio de Nicéia, mas que ainda persistia. Embora o Concílio Provincial tivesse aprovado a decisão, os bispos buscaram a confirmação de Roma, reconhecendo a necessidade de validação pela autoridade apostólica. A resposta de Hilário a ambas petições, datada de 30 de outubro de 465, demonstra novamente seu equilíbrio entre rigor canônico e prudência pastoral. Reafirmou de modo claro a disciplina tradicional. Os direitos dos metropolitanos deveriam ser respeitados, e nenhuma ordenação episcopal poderia ser realizada sem seu consentimento. Apenas sob risco da sua própria condição, pode alguém violar as constituições divinas ou os decretos da Sé Apostólica. No caso das ordenações irregulares feitas por Silvano, mostrou-se disposto a uma solução moderada, aceitando confirmá-las por sua própria autoridade, desde que os ordenados fossem dignos sob outros aspectos. No entanto, foi inflexível quanto ao abuso na sucessão episcopal. Recusou categoricamente a ideia de que um bispo pudesse nomear seu próprio sucessor, como se o episcopado fosse um direito hereditário. Assim, determinou que Irineu deixasse a sé de Barcelona e ordenou que um novo bispo fosse legitimamente eleito e consagrado pelo metropolita, restaurando a ordem canônica. De modo semelhante, no caso de Silvano, sua decisão em Sínodo Romano havia confirmado certas nomeações apenas sob condições específicas, exigindo, entre outras coisas, a ratificação pelo metropolita. A carta de Hilário aos bispos de Tarragona foi recebida com ampla aprovação. Lida em sínodo, foi aclamada por bispos e sacerdotes que reconheceram nos decretos romanos a expressão autêntica da tradição e da doutrina. Esse reconhecimento não apenas confirma a eficácia de sua intervenção, mas também evidencia como sua atuação contribuiu para consolidar, também na Espanha, um modelo de governo eclesiástico centrado na autoridade da Sé Apostólica e na observância das normas canônicas. A defesa da ortodoxia ocupou lugar central na atuação de Hilário, especialmente em um contexto no qual antigas práticas pagãs e novas correntes heréticas ameaçavam a integridade da fé em Roma. Com a ascensão do imperador Antêmio ao trono do Ocidente, promovido pelo imperador oriental Leão Trácio, assistiu-se à retomada de costumes antigos, como a celebração das Lupercais no mês de fevereiro, sinal de uma persistente influência pagã, mesmo no coração do Império Cristão. Paralelamente, no ano de 467, surgia uma ameaça de natureza doutrinal. Filoteu, favorito do imperador, adepto da seita macedônica, que sustentava erros acerca da doutrina do Espírito Santo, procurava organizar reuniões secretas de caráter herético na própria cidade de Roma. Diante desse cenário, Hilário não permaneceu em silêncio. Demonstrando coragem e consciência de sua missão, aguardou o momento em que o imperador visitaria a Basílica de São Pedro e ali, diante do túmulo do apóstolo, confrontou-o diretamente. Seu protesto foi enérgico e inequívoco. Exigiu que Antêmio se comprometesse a agir com firmeza para impedir a propagação do erro. Sob a força dessa intervenção, o imperador foi levado a jurar que tomaria medidas concretas contra a difusão das doutrinas heréticas. Esse episódio, posteriormente registrado pelo Papa Gelásio I, ilustra não apenas a vigilância doutrinal de Hilário, mas também sua disposição de afirmar a autoridade moral e doutrinária da Sé Apostólica, até mesmo diante do poder imperial. Um elemento particularmente significativo atribuído a Hilário, no campo doutrinal, é o chamado Decreto Eucarístico, preservado no Decreto de Graciano, a grande compilação do direito canônico do século XII. Embora não figure nas coleções mais antigas de decretais, fato já observado pelos editores da Patrologia Latina, esse texto transmite um ensinamento teologicamente consistente com a tradição patrística. Nele se afirma que cada fiel recebe o corpo inteiro de Cristo em cada porção da Eucaristia, exprimindo com clareza a integridade do sacramento, independentemente da divisão material das espécies. Cada pessoa recebe o corpo inteiro de Cristo em porções semelhantes. Onde está uma parte do corpo, aí está também o todo. O mesmo princípio se verifica no corpo do Senhor, tal como no maná, que o precedeu como sua figura, do qual se diz: aquele que recolheu mais, não teve mais, nem teve menos, aquele que preparou menos. Pois não é a quantidade visível que deve ser medida neste mistério, mas o poder do sacramento espiritual. A linguagem empregada com referências aos mistérios e sacramentos, bem como a tipologia que relaciona o maná do deserto à Eucaristia,
insere-se numa linha contínua de reflexão dos padres da Igreja. Também revela a continuidade teológica entre o ensinamento atribuído a Hilário e a reflexão patrística, posteriormente sistematizada na tradição canônica medieval. O Liber Pontificalis atribui ainda a Hilário a organização dos ministérios responsáveis pelas igrejas estacionais. Tais estações consistiam em celebrações litúrgicas solenes realizadas diariamente, incluindo os domingos, nas paróquias locais, contando com a presença conjunta do clero e do pontífice. Para maior desenvolvimento da vida claustral em Roma, instituiu também mosteiros masculinos, incluindo um em São Lourenço ad Balneum, outro no pretório de Santo Estevão, a quem era bastante devoto, e um terceiro no interior da cidade, em local denominado Ad Luna. Estabeleceu também conventos femininos. Fundou ainda 2 bibliotecas, possivelmente próximas a São Lourenço. Sua morte marcou o fim de um grande pontificado. A data é indicada como 20 de fevereiro de 468, embora tradições litúrgicas também mencionem o dia 10 de setembro. Foi sepultado na Basílica de São Lourenço, fora dos muros, na Via Tiburtina, próximo ao túmulo do bem-aventurado Sisto. Contudo, sua memória permaneceu viva, sobretudo pelas numerosas obras que deixou na cidade. Diversas restaurações realizadas por sua iniciativa permitem entrever a riqueza com que as igrejas de Roma eram então dotadas. Entre suas realizações mais notáveis estão os oratórios anexos ao batistério lateranense, cuja estrutura havia sido renovada sob Sisto III. Hilário aproveitou esse espaço para expressar sua gratidão a São João Evangelista, a quem atribuía sua salvação durante os acontecimentos do Conciliábulo de Éfeso, dedicando-lhe o principal dos oratórios, cuja forma com átrio lembrava a de um mausoléu. O segundo foi dedicado a São João Batista. Ambas as capelas destacavam-se pela riqueza artística, eram revestidas de mosaicos e ornadas com uma composição decorativa de grande refinamento. No oratório do Evangelista, uma abóbada em mosaico apresentava, ao centro, o Cordeiro Divino, cercado por guirlandas de flores, enquanto ao redor se alternavam cestos de frutas, pássaros e ramagens clássicas, compondo um conjunto de notável leveza e elegância. As 2 capelas possuíam sólidas portas de bronze, características do estilo romano. A do Evangelista foi posteriormente substituída, mas a do Batista permaneceu como uma peça rara da arte cristã antiga. Todo o conjunto era marcado pelo uso abundante de ouro e prata. O complexo incluía ainda um suntuoso oratório dedicado a Santa Cruz, ligado ao batistério por um pórtico, cujas ruínas ainda eram visíveis séculos depois. A descrição do Liber Pontificalis detalha elementos simbólicos e artísticos impressionantes. 3 figuras de servos de prata, colocadas nas margens da bacia batismal, vertiam água para os batizandos, evocando a imagem da alma sedenta que busca a graça divina. Um tabernáculo central, decorado com delfins, erguia-se sobre as águas e sustentava um lampadário de ouro com 10 chamas, que iluminava especialmente as cerimônias noturnas, como as da Páscoa. Sobre esse cenário, uma pomba de ouro pairava como símbolo do Espírito Santo. Além dessas obras, as igrejas de São Pedro, São Paulo e São Lourenço foram amplamente enriquecidas com objetos litúrgicos preciosos. As listas preservadas indicam uma quantidade extraordinária de utensílios em ouro e prata, testemunhando não apenas o cuidado de Hilário com o culto divino, mas também o fluxo contínuo de riquezas provenientes de famílias senatoriais e da corte imperial. Esse conjunto de realizações constitui um testemunho eloquente do papel desempenhado por Hilário na configuração artística e espiritual da Roma cristã, onde a beleza dos espaços sagrados se tornava a expressão visível da fé e da grandeza da Igreja. Assim, o pontificado de Santo Hilário se destaca como um período de firmeza doutrinal, rigor disciplinar e notável impulso à organização e à vida litúrgica da Igreja. Em meio a crises políticas, disputas episcopais e ameaças heréticas, revelou-se um pastor fiel ao legado de São Leão Magno, capaz de unir prudência e autoridade, misericórdia e decisão. Sua contribuição para o desenvolvimento artístico, arquitetônico e monástico em Roma testemunha uma visão ampla da missão da Igreja, na qual a beleza, a disciplina e a fé se entrelaçam. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei e compartilhem nos comentários. Viva Cristo Rei!
e o Santo Padre.